Tô passando aqui para fazer essa live que eu prometi sobre alguns movimentos de desenvolvimento para os perfis de personalidade. Então, essa live é principalmente para quem já sabe o seu perfil de personalidade. Ela é mais para quem já conhece o seu perfil, já sabe um pouquinho de como lidar com ele. E ela é exclusiva para a gente falar sobre alguns exercícios físicos mais indicados para alguns perfis de personalidade. Então, mais indicado significa o quê? Que a personalidade ela tem um padrão de comportamento. Então, alguns exercícios ajudam, auxiliam os perfis a se desenvolverem. O que ele precisa desenvolver, né? E não o que ele acha que ele quer desenvolver. Então, são coisas mais indicadas. Ah, mas eu faço uma atividade que não é tão indicada para o meu perfil, tem que parar de fazer? Claro que não. É só você conhecer mais o que o seu perfil precisa. O que você precisa entender que ajuda ele a melhorar e que não piore o desafio da personalidade. Então, rapidinho, eu quero fazer essa live um pouco rapidinha para você conseguir assistir ela agora e já começar a pensar aí o que você pode fazer diferente. Então vamos começar com os perfis do Centro de Inteligência Prático. Para quem já conhece no Enneagrama, sabe que os perfis de inteligência prático são os perfis 8, 9 e 1. Então são perfis que já têm o centro de ação muito forte, né? O centro de ação é relacionado ao nosso corpo, ao nosso movimento, às nossas atitudes. Então a gente vai falar, por exemplo, do perfil 8, é um perfil muito forte, que a emoção da raiva ela é uma emoção predominante nesse centro. O 8 faz o quê? O 8, essa emoção ela é muito transformada, jogada para fora com muita facilidade. Por isso que eles explodem com tanta facilidade. E não guardam tanto mágoa, rancor, eles estão com raiva, eles vão lá e explodem, falam o que tem que falar. Então, são perfis que tem essa coisa muito forte da raiva. Então, qual é a tendência natural desses perfis? Quando buscam alguma prática de atividade física, buscar atividades físicas de alto impacto, que essa raiva ela ainda floresça mais ainda. Então, um indicado para as pessoas da personalidade 8 para se desenvolverem e não para continuar estagnado na personalidade 8 são exercícios que diminua essa intensidade. Normalmente, exercícios que os 8 não gostam. O desafio é que para a gente desenvolver a nossa personalidade, a gente tem que caminhar para algo que a gente não está tão familiarizado, né? Porque se é pra gente continuar fazendo sempre a mesma coisa, a gente continua na nossa personalidade. Então, o 8 precisa caminhar para coisas que ele normalmente não é tão a favor, ele não gosta tanto, né? Que são exercícios que acalmem ele mais do que acelerem. Então, se ele for fazer um exercício que libere muita adrenalina, que ele vai ficar muito mais agitado, como, por exemplo, eles gostam de exercícios mais de alto impacto, de lutas, de coisas que gerem mais adrenalina, ele vai ficar mais agitado, ou seja, essa raiva ela vai ficar mais presente nele. Então, o 8 precisa caminhar, se ele quer se desenvolver, que é caminhando para o movimento do 2, ele precisa caminhar para exercícios que faça ele diminuir esse nível de intensidade, diminuir esse nível de raiva. Então, exercícios mais indicados para o 8 são exercícios que relaxem, yoga, pilates, caminhadas, coisas que façam ele baixar mais a intensidade. O 9, como é um perfil que também é do centro de ação, mas a habilidade dele de se posicionar, de lutar pelo que ele quer, de lutar pelo que ele acredita, é em função de ele não ter a emoção da raiva tão presente, tão desenvolvida, ele precisa de exercícios físicos que liberem mais essa energia. Então, o 9 ele é muito indicado exercícios de alto impacto. Percebam que são exercícios que os perfis automaticamente não gostam, né? Assim como o 8 não gosta de parar e fazer um exercício mais calmo, mais tranquilo, os perfis 9 não gostam de um exercício de ação, de coisa tão forte. E é o que vai realmente fazer com que ele se desenvolva mais, ou que ajude no processo do desenvolvimento deles. Então, tudo que tiver mais alto impacto para o 9, que faça com que ele desperte essa energia da força, energia da convicção, né, vai fazer ele caminhar para a flecha 3, que é um dos grandes caminhos de desenvolvimento do perfil 9. Então, esportes para o perfil 9
força, ação, raiva, mais impacto, mais atividade, né? Mais adrenalina. Já na personalidade 1, o que os perfis 1 sempre buscam? Eles buscam atividades que eles tenham uma rotina, que tenha regras, que tenha... que ele possa calcular. Então, os exercícios para o perfil 1 são perfis que ele possa se permitir relaxar mais e não precisar controlar tanto, não precisa ter um... Normalmente eles fazem exercícios que tenha... eles possam ir controlando quanto eles vão melhorando, porque o perfil busca tanto essa perfeição, esse aprimoramento em tudo que ele faz. Na atividade física não é diferente, ele faz algo e ele tem que ir melhorando. Então, se ele vai fazer corrida, ele vai fazer marcando o tempo para melhorar cada dia um pouquinho mais, para ser todo dia melhor. Então, as atividades físicas que o perfil 1 pode melhorar, pode ajudar ele no caminho de desenvolvimento, que no caso do 1 é para a personalidade 7, são exercícios de relaxamento também, ou exercícios que ele não controle tanto, que ele possa fazer sem controlar o tempo, sem ficar cronometrando se ele está sendo melhor, se ele está sendo mais eficaz. Para quem não sabe os perfis de personalidade, gente, eu tô falando especificamente para cada perfil, e cada perfil que se conhece sabe do que eu tô falando, tá? Então, se você não conhece o perfil, por isso que é tão importante a gente entender a nossa personalidade, porque cada perfil é indicado algumas coisas diferentes do que para outras. Então, as coisas não servem para todo mundo, não é para todo mundo que serve fazer as mesmas coisas. Então, essas são as principais indicações dos caminhos dos centros de inteligências práticos. Os centros de inteligências racionais, que são 5, 6, o 7, as atividades físicas todas, elas são muito indicadas, porque como são perfis muito mentais, eles estão normalmente, na maior parte do tempo, na mente. Então, a energia, ela tá muito focada no pensar, no planejar, no raciocínio lógico. Então, são pessoas que não descem tanto para a energia do corpo. Então, qualquer atividade física, ela vai ser muito bem-vinda. No caso do perfil 6, no caso do perfil 5, atividades também de alto impacto ajudam ele a ser mais espontâneo, a caminhar nesse caminho em direção à personalidade 8, que é o desenvolvimento dele, a se desafiar, a sair desse padrão de se encolher, de ir mais pro mundo. Então, qualquer atividade física já vai ser boa, se for de alto impacto pro 5, vai ser melhor ainda. No caso da personalidade 6, eu tenho observado uma coisa bem importante que os perfis 6 podem observar e confirmar. Quanto mais atividades físicas eles façam que gere adrenalina, mais agitados eles ficam. Normalmente o perfil 5 busca... perfil 6, desculpa, busca muito atividades para eliminar a ansiedade. Eles estão sempre muito, né? Então eles vão fazer corrida, vão fazer atividades de muita adrenalina. E aí, normalmente, eles ficam mais agitados. A adrenalina aumenta e é mais desafiador ainda para o 6. Então, o 6 também é indicado, ok, gosta de corrida, gosta de fazer, claro, continue fazendo, porque ele é muito eficaz. Toda atividade física ela vai ser eficaz. Mas o 6 precisa perceber que ele precisa também de atividades corporais, físicas, que baixem a sensação de adrenalina, que faça ele respirar mais, ficar mais tranquilo, porque senão ele com a atividade física ele acelera mais o processo dele de estar sempre, né, na mil. Então, atividades que vão fazer ele baixar a adrenalina, como yoga, como pilates, como qualquer coisa que baixa essa adrenalina. Não só mentalmente, como a meditação faz, tá? Mas fisicamente, porque é muito importante o processo físico, além do processo comportamental e do processo psicológico. Então, o processo físico ele é muito importante dentro da nossa mudança, dentro desse processo que a gente quer, na busca pela nossa mudança. O perfil 7... também é muito importante. O Silvanei escreveu ali, já leio. Dependendo do subtipo, isso se altera algumas coisas, principalmente 6 contrafóbicos, 7 que às vezes fazem muita atividade que sentem de orgulho. É verdade. Dentro dos subtipos fazem muita diferença. O 6, principalmente o sexual, é muito corpo, por isso que é muito importante baixar a energia, né? Respirar, porque isso também pode influenciar muito, principalmente o 6 sexual. Mas os outros 6 também, se eles investam em fazer atividade física de liberar muita adrenalina, eles ficam mais agitados ainda, né? E
não sentem, não respiram. O 7 também, o 7 sexual acaba buscando muito essa, né, do corpo e também precisa de atividades físicas que ele possa se conectar mais com ele mesmo, se conectar mais com o momento presente, não só pela gula. Os 7 vão ter atividades físicas, normalmente eles começam muitas atividades físicas e com a tendência de começar e desistir, começar e parar, começar e fazer outra. Então, eles buscar atividades que eles se conectam com eles mesmos, também de fazer eles parar, ir mais pro presente, mais pro centro, mais pro aqui e o agora. Como atividades de. Então, às vezes perceber que eu gosto de uma atividade física de corrida. Observa se talvez não dá para intercalar com algo que eu consiga parar, que eu consiga respirar, que eu consiga fazer algo que me mantenha mais no meu centro, mais no meu presente. Então, é muito importante para esses perfis essas avaliações. Dentro dos perfis emocionais, que são os perfis 2, 3 e 4, também são perfis, dependendo da ordem, não tem tanto contato com o centro de inteligência prático ou instintivo que é o nosso corpo. Né? Começando com o perfil 4, por exemplo, o perfil 4, ele primeiro é emoção, depois pensamento e depois ação, depois corpo. Então, aqui varia muito também dentro dos subtipos, a diferença. O sexual, ele acaba entrando em atividades que libera muito o sentimento também da raiva, que ele acessa com muita facilidade. Então, a atividade física no 4, se ele faz muito, ele pode aumentar essa adrenalina, essa raiva dele, né? 4 que fazem esportes de luta, de coisas que liberem a raiva, eles ficam mais, os sexuais, tá, gente? Eles são mais ativos. O social é muito importante, uma atividade física para ele sair do sonhar, pensar e fazer. Meus alunos 4 sabem, né, que a gente fala toda vez que eu tiver com uma crise existencial, pensando em algo, não sabendo o que fazer, coloca um tênis e faz uma atividade física, parece que essa energia ela baixa. Dá uma paz, uma tranquilidade, porque a atividade física para o perfil 4 ela é muito importante, principalmente para ele encontrar a disciplina que ele tanto precisa, né? A libertadora disciplina do 4, ela passa muito pela atividade física, pelo acesso e pelo encontro dele com o corpo, com aqui e o agora, com o presente. Então, isso é muito importante para os perfis 4, para os perfis 4. Então, qualquer atividade física, mas pensando que o sexual precisa de algo de menos, mas qualquer atividade que vá levar eles a ter disciplina com o corpo vai ajudar muito no desenvolvimento do 4 para caminhar para o 1. Né? 4 que não fazem atividades físicas têm mais dificuldade de se conectar com essa disciplina, porque a atividade física com a disciplina do corpo ela é uma das que a gente mais consegue criar hábitos que depois são facilmente copiados por outras partes do nosso corpo. Então, se eu consigo criar disciplina na atividade física, eu consigo criar hábitos mais fáceis em outras áreas da minha vida, em outros pontos. A personalidade 3, o grande desafio na atividade física é a competitividade. Ele muitas vezes não consegue curtir a atividade por curtir ou fazer ela porque vai ser bom para ele, e ele fica buscando a competitividade, fica buscando ser o melhor daquilo ali. Então ele tá sempre tentando competindo, e isso não é saudável em termos de personalidade. Então o perfil 3 precisa da atividade física e precisa se observar, porque muitas vezes ele começa atividades físicas e quando ele não se destaca e ele não é o melhor daquilo, ele acaba desistindo, ele acaba fazendo outra coisa, ele acaba buscando outra coisa. Então, para a personalidade 3, é importante ele observar o quanto ele está fazendo atividade pela competição e por ter que mostrar que é o melhor, e quando ele não consegue ser o melhor, ele desiste, ele não faz. Então, o 3, quando ele começa a trabalhar a sua personalidade para se desenvolver, que é no caminho em direção à personalidade 6, ele começa a perceber que essa competição não é tão saudável para ele. E é especificamente pro perfil 3, gente. Lembrem, cada perfil tem o seu desafio, cada perfil tem as suas coisas para trabalhar.
A personalidade 3 precisa observar isso, se ele não tá, toda coisa que ele entra, ele tá competindo para ser o melhor, isso talvez não seja tão saudável para o desenvolvimento dele. E a personalidade 2 é muito importante, atividades físicas para ele cuidar dele, porque ele tá sempre o tempo todo pensando em todo mundo e querendo cuidar dos outros, e ele se deixa lá em último lugar. Então, qualquer atividade física que faça ele parar e olhar para si, se conectar com ele e fazer por ele e não pelos outros, fazer algo por si, já vai ajudar muito. Então, essas foram algumas dicas de quais atividades, qual perfil é melhor para os perfis desenvolver, para se desenvolver de acordo com o que a sua personalidade precisa, de acordo com o que ele precisa trabalhar. Lembrando, gente, se eu sei o meu perfil no Enneagrama, eu preciso saber qual é o meu caminho de desenvolvimento, eu preciso saber para onde eu preciso ir e eu preciso ter metas claras de desenvolvimento dentro daquilo. E eu sempre falo que metas claras é eu observar que o meu corpo precisa se movimentar em direção àquilo e não somente a minha mente. Se eu ficar tentando fazer força para mudar somente na minha mente, é muito mais difícil que eu consiga se o meu corpo ajude. Então, o processo de entender qual é o exercício físico para o meu corpo vai ser melhor. Os instintos, eles influenciam muito, tá? Porque às vezes alguns subtipos e instintos preferem coisas diferentes. Então, quando a gente sabe isso, também ajuda muito. O processo de eu parar, aprender meditação, aprender a controlar meus pensamentos através do processo de meditação, de respirar, ajudam muito em eu melhorar características de comportamentos que se eu for tentar só fazer isso através de eu vou mudar, eu vou fazer isso, eu não consigo. Então é um conjunto de coisas que o meu perfil precisa fazer para se desenvolver. Não são coisas que normalmente a gente quer fazer, são coisas que a gente precisa fazer. Então quando você sabe o seu perfil, é muito importante que a gente entenda qual é o meu caminho de desenvolvimento, para onde eu preciso seguir, o que eu preciso fazer. Caminhadas são boas para os 4? Sim, são. Para conservação e para o sexual são muito boas. O social, eu sempre gosto que ele faça, é importante que ele faça algo com um pouquinho mais de impacto, que ele precisa sentir mais o corpo. Mas os sexuais e os conservação no 4 são ótimos caminhadas, sim, desde que tenha disciplina. Não é caminhar quando dá tempo e não é caminhar quando amanhã dá tempo eu vou. Não, é o principal pro 4 no caminhar, no exercício físico é disciplina, é manter, sabe, regularidade. Isso vai fazer com que ele caminhe mais facilmente pro 1 e saia do drama emocional, do sofrimento, da dor que ele, né, que é tão difícil pro 4, muito de emoções que o 4 carrega. É muito importante. Tá bem, gente? Esse era o recadinho de hoje. Semana que vem eu volto com mais alguma live para falar algum assunto que vocês queiram aí. Tá bem? Um beijão e até mais!